Primeiramente, muito bom ouvir os parceiros, assim. Acho que estou desde ontem ouvindo, na real, né? A gente estava brincando aqui que esse encontro já aconteceu ontem à noite, assim, em roda. Diferente dessa estrutura aqui, né? Que é a gente num palco, falando para um monte de gente, pá, vários olhares e tal. Nós trocou muita ideia ontem, assim. E aí eu vou estender aqui, primeiramente, um agradecimento à introdução que você fez, Laura, assim, porque particularmente assim me deu muita energia, tá ligado? De estar aqui agora. A sua aula no Nicho 54 eu assisti muito atentamente também, e é muito importante nós entender quem tá na caminhada mais tempo que nós, assim, e que essas questões não são de hoje, né? Assim, essas agonias, essas vontades não são de hoje. Nós não pode olhar para a Cinemateca e ver, como você falou, assim, a memória dos homens. Que Brasil é esse, né? Que a Cinemateca preserva, entende? Não existe, entende? Assim, por que essa porra? Então, vocês que estão na caminhada há mais tempo também, não é como se não fizemos nada. Não, na real, tem uma luta muito ancestral aí, até dos nossos que já não estão aqui mais nesse plano, mas me dá muita energia te ouvir falar também. Então, agradecer muito pela fala, agradecer pelo convite, Fernanda, Dani. Dei um salve e vou ficar agradecendo toda hora, Dani, mas esse encontro que nós teve ontem assim, foi muito possível por causa do que vocês promoveram, tá ligado? Agradecer a produção, vocês que estão trampando aqui na mostra, que estão fazendo corre, né? Porque quem faz filme, quem faz festival de filme são as pessoas, não são essas instituições, assim, não é a Vale. A Vale não faz porra nenhuma. Nós sabemos o que a Vale faz, tá ligado? Nós sabemos o que a Vale destrói e precisa ser criminalizada por isso, né? Então, assim, eu questiono o tempo inteiro da gente achar que são as instituições que faz que nós esteja vivo, tá ligado? Quando muitas vezes é o contrário, né? O Trigger estava falando de vários bagulho na quebrada dele, que o braço armado, essa instituição do Estado promove dentro das nossas quebradas. Então, agradecer mesmo a vocês que estão trampando, sou bem grato por isso, por quem resolve os corre de passagem e tal. Nós tem que sempre lembrar, tá ligado? Tipo, que tem gente fazendo esse corre que nós não estamos sozinhos, mesmo quando nós achamos que está sozinho, tá ligado? Numa cidade como essa é impossível você achar que está sozinho quando nós sabemos quem botou essas pedras no chão, tá ligado? Quando nós sabemos como que foi a mão de obra que construiu essa cidade, tá ligado? A missão para mim é meio que tomar, tá ligado? Tomar de volta e entender isso. Então, preciso de mais gente, assim. Então, assim, não me dou ao luxo de me sentir sozinho. Não estou sozinho porque a Pri Nascimento veio lá da quebrada dela, lá de Passarinho, minha companheira de pesquisa, de escrever filme, fez o som do filme que a gente vai ver no final aqui. Flavião, e eu fico emocionado mesmo, porque é muitos anos, né, Flavião? Assim, tipo, mais de 15 anos trampando com audiovisual na quebrada. Flavião falou ontem que está quase nos 50, eu fiquei surpreso. Mas sempre foi um mais velho meu também, assim, no Flavião do Fabicine, Cine Escadão, lá da Zona Norte de São Paulo. Eu, quando eu achava que eu estava sozinho produzindo filme com celular lá na minha quebrada, eu vi esses caras fazendo filme, tá ligado? E vi que eu estava menos sozinho, né? Tô falando sobre isso. Eu vou tentar até o fim da apresentação não chorar, porque o Trigger estava falando um bagulho e eu fiquei muito emocionado no sentido de lembrar de umas camisas. Lá na sua quebrada tem isso também, tipo, quando a gente perde alguém e bota aquela camisa assim para sempre nos nossos corações, tá ligado? E eu acho que isso foi a primeira vez que eu vi, assim, tipo, que eu tive acesso a museu, foi isso, entendeu? Assim, tipo, que eu falei, caralho, né? Essa coisa de para sempre em nossas mentes, para sempre em nossos corações. Quando eu vi o Felipe Boladão cantar isso, né? Eternamente em nossos corações. Enfim, essa é a parte que dos agradecimentos na real mesmo, assim, tá ligado? Eu não acho que é qualquer coisa estar aqui. Eu não gosto de ir para festival de cinema, eu acho que eu tenho pouca coisa a absorver desses espaços, tá ligado? Assim, por mais que eu tenha muito a falar, eu escolho muitos lugares assim, onde eu quero falar, onde eu quero estar, o que eu preciso falar aqui, o que eu não preciso, tá ligado? Então, para mim, tem um recorte aqui de urgência de estar aqui. Eu acho que... Inclusive, eu sinto que eu meio que já falei para caralho, porque eu escrevi o texto para o catálogo, tem um filme que eu vou passar depois, que é exatamente sobre esses temas, mas eu estou aqui meio que para dar um salve, mano, para todo mundo que trampa nessa área, tá ligado? Tipo, de falar assim, mano, sério que nós está precisando ter uma mesa para discutir isso? Tipo, nós vai... Desde da existência do audiovisual brasileiro, é agora que nós percebemos que pessoas como eu, pessoas como nós existem, tá ligado? Essa imagem fake que se tem dessa ideia de Brasil, né? Enfim... Outra coisa que eu fiquei muito feliz foi ver também esse bagulho do cinema indígena, né? Inclusive, eu acho que dá para estar mais junto do que nós faz aqui, porque eu vejo muita semelhança entre as favelas e as aldeias, tá ligado? Eu sou de família indígena, então as favelas, a memória indígena dentro das favelas é algo que é extremamente apagado.
extremamente apagado, tá ligado? Tipo assim, você se autodeclarar indígena, tá ligado? Numa favela de São Paulo, lá na favela da Pri, por exemplo, tá ligado? Que é uma família indígena do Agreste, a minha é uma família indígena das matas do Paraná. Então, esses indígenas que foram expulsos, né? Essas mulheres que foram pegadas a laço, né? E encontraram seus lugares nas pobrezas da cidade, tá ligado? Então, se nós não perceber o quanto tá junto, tá ligado? Eu até estava falando para os caras ontem, falei, mano, muito louco, que tem uma mesa muito foda que eu queria estar assistindo agora ali também, tá ligado? Que tivesse tudo junto, assim. Então, eu acho da hora fazer esse recorte. Eu vejo muita semelhança nos trampos nossos, assim, de cinema, os bagulho que nós faz na Quebrada, com, por exemplo, o trampo que eu gosto muito da Patrícia, do Ariel, tá ligado? E do Aldo também, e do pessoal ali da aldeia deles. Tipo assim, você pegar, assim, como que nós tem trampo com criança, né, Trigger? Tipo assim, tem duas certezas, assim, em favela. Você começar a fazer qualquer coisa, vai surgir doguinho, criança e os doidão, assim. Se não surgir isso, assim, qualquer evento, qualquer filme que você vai fazer, você não está numa quebrada, tá ligado? E aí, tipo, eu vou ver os filmes da Patrícia, do Ariel, sabe? Tipo, e aí fala, caralho, é muita semelhança, assim. Inclusive, eu conheci o Quaraí Mirim, que não está aqui, né? Que é um dos diretores também de filmes como No Caminho com o Mário, do Bicicleta de Anderu, porque eu estava no Cachoeira Doc, e aí tem uma cena no filme que o Mário está no meio da mata ouvindo Racionais, tá ligado? E aí nós, caralho, tava eu e o Adriano, um parceiro que trampa com nós, assim, aí nós, porra, que foda. E depois nós estávamos ouvindo Racionais, assim, na beira da piscina, tomando sol no hotel, né, porque é isso que nós vamos fazer em festival. E aí o Aldo colou em nós também, tá ligado? E falou assim, porra, então assim, tipo, eu acho que tem muita semelhança, quero ressaltar isso aqui. Enfim, eu fiz algumas anotações aqui. Como eu falei para vocês, assim, a gente conversou ontem muita coisa, assim, mas eu acho que algumas delas eu acho que vale a pena colocar aqui, né? Tipo, do que me move estudar as temáticas que estão postas aqui, né? O que me move a fazer filme. Eu considero que eu dei muita sorte, assim, desde que eu comecei a filmar com 16 anos, tá ligado? Tipo, com um celularzinho que o patrão da minha mãe me deu. E desde lá eu já sacava que eu filmava uns bagulho que eu queria ver daqui 10 anos, sabe? Tipo, porque, assim, primeiro que eu nunca sei que eu ia passar dos 25, tá ligado? Estou com 32 hoje, assim, tipo, e eu considero uma vitória grande, quero ser velho, como sempre falo, assim, quero ser velhinho. Igual esses velhos brancos de cinema, eu quero ser velhinho, trampar com cinema, e ter uma casa, ter um sustento para minha família, tá ligado? Que era algo impossível, assim, para mim parecia que sobrou o subemprego, entendeu? Assim, durante muitos anos trampando com cinema, eu estava num subemprego ainda para sobreviver. Enfim. Eu quero muito passar esse filme que tem 10 minutos, então eu vou meio que encurtar a fala e deixar para nós fazer pergunta depois e tal. Mas só vou falar algumas coisas a partir, assim, o Trigger estava falando uns bagulho, por exemplo, estava falando da construção ali do bairro, das mulheres do bairro, né? E acho que ontem nós já sacou isso, assim, que quando nós está entre nós, tem uma tranquilidade que vem, assim, tá ligado? Tipo, de você se sentir em casa, de você se achar nos seus, assim. E você estava falando, eu fiquei meio impressionado com algumas semelhanças e me levantou assim, algumas questões, até para escrever depois, assim, tipo, de como, por exemplo, a Igreja Católica está dentro das quebradas, e a Igreja Católica tem essa consciência da memória, tá ligado? Seja com os movimentos eclesial de base ali. Então, eu moro numa quebrada que chama Coab Adventista, né? Que também teve participação ativa ali dos padres de esquerda, tá ligado? Tipo, para a construção, e tem esses acervos das associações que a Igreja Católica somava junto, tá ligado? Então você tem ali na minha quebrada uma resistência muito forte à ditadura militar, né? A gente pouco fala da resistência nas periferias da ditadura militar, até porque essa ditadura continua, né? Tipo, foi, voltou e é a mesma coisa, entendeu? O braço armado do Estado e o projeto pedagógico é todo ali nas escolas de quebrada, tá ligado? Acho que isso não é novidade, acredito sim. Mas eu fiquei muito impressionado, e outra coisa que tem a ver com esse trampo que eu quero passar para vocês é que, tipo, foi um bairro construído pelas mulheres ali, mano, tá ligado? Tipo assim, eu moro numa quebrada que foi construída através de diversos mutirões, assim, tá ligado? E você vai ver as fotos, vai ver o que tem de memória, assim, cara, é só mulher, tá ligado? Construindo esse bairro e tal. E essas tiazinhas ali, né, que, tipo, essas donas jovens que a gente acha que só estão ali, né? Ou a gente acostuma ver como a mãe que chora, né, quando perde seu filho e tal, elas têm muitas outras coisas a adicionar e somar na caminhada, assim. E eu achei muito louco ouvir isso, porque
Acho que é uma das coisas que conecta também essas nossas matriarcas, conecta as nossas histórias e tal. E é muito triste que nós perdeu muita gente, né, na pandemia agora, assim, e muitas dessas mulheres se foram, assim. Então, esse trampo que eu fiz, que eu aproveitei para passar aqui para vocês, ele tem muito a ver com isso, assim, primeiro com duas coisas, né, que eu automaticamente com esse bagulho de ouvir os mais velhos, eu comecei já, como eu falei, passei dos 25, eu comecei a me ver como mais velho, né, porque eu dou aula para criança, dou aula para adolescente, né, eu sou professor de cinema e sou treinador de um time de basquete, por exemplo, né, então para mim não tem muita diferença, né, eu sou um cara que veio de uma formação esportiva, não venho de uma família de políticos ou formação intelectual ou de artistas, assim. Então, eu comecei muito a me desafiar e, tipo, mano, como que eu conto para essa molecada o que construiu esse bairro nosso, tá ligado? Lá, sim, graças a essas pessoas ali que construíram o bairro, principalmente a Associação Povo em Ação, que é uma associação que ajudou a construir muito ali a minha quebrada, a gente passa, às vezes, na rua e vê uma rua chamada Rua dos Mutirantes, Rua dos Trabalhadores, tá ligado? E eu sempre passava, inclusive a Rua dos Trabalhadores era uma rua que eu passava todo dia indo para a escola, e eu ficava, Rua dos Trabalhadores. Tipo, ali tem uma coisa que o próprio movimento social sabe que é importante, entendeu? Então, assim, tipo, eu também não me sinto inventando a roda quando eu penso preservar os bagulho que nós faz, os filmes que nós faz, tá ligado? Porque essas pessoas já tinham noção disso, quando boto o nome da rua, da importância disso, tá ligado? De nós registrar desde o início de uma ocupação numa favela até o final, de quando a gente consegue construir o predinho e bota o nome da rua, para dizer para a eternidade que não foi o prefeito X que construiu, não foi tal pessoa que construiu, que, sabe, tipo, a pessoa vem e bota um asfalto, o Maluf, sabe, São Paulo tem isso, né? O Maluf fez, você passou no não sei o que, o Maluf fez, o caralho, tá ligado? Quem fez foi nós, entendeu? Isso estamos entendido, né? Quem fez foi nós, os trabalhadores. Então, assim, tipo, não tem outra. Quando o movimento social dentro da quebrada coloca isso, tá ligado? Ele está mostrando para nós que está trampando com audiovisual e graças ao digital estamos aí tendo acesso, fazendo os bagulho, acesso, né? Porque é sempre muito menos dinheiro do que as pessoas brancas, as pessoas de produtora têm. Por que não nós também participar disso, tá ligado? Tipo assim, desde o tipo aqui foi filmado tal filme, tá ligado? Aqui fez, entende assim, tipo uns bagulho nisso assim. E nesse desafio de conseguir contar para as crianças, eu paralelamente à época que eu estava querendo fazer esse filme, eu tive acesso a um acervo dessa associação, que é a Associação Povo em Ação, que construiu lá a quebrada. E aí eu tive uma ideia de mostrar para minha sobrinha e ver o que ela achava disso. Assim, minha sobrinha é uma pessoa genial, que na época tinha 8 anos, agora tem 9, que é a Duda, a Dudinha, Maria Eduarda Isaú, que trampa já com audiovisual, como várias crianças, como o João estava mencionando, assim, acho que várias crianças e várias jovens nossas. Eu brinco que nós tipo assim, os Power Rangers e as crianças vai ser o Megazord, assim, porque eles vão ser já os robozão, tá ligado? Enquanto nós tem várias questões, assim, ontem a gente falou sobre isso, inclusive, né, várias questões, assim, tipo, isso aqui não, instituição não, eles só vão, tá ligado? A vanguarda nossa tá sendo, inclusive, tomada por essas empresas, o TikTok, o Google, tá ligado? Eles estão sendo donos dos bagulho que os nossos estão produzindo e que nós está produzindo também. Eu não acho que eu pôr meu filme no YouTube, eu estou fazendo ele mais acessível, não. Acho que eu estou dando para o YouTube, só estou pondo ali porque é um jeito mais fácil de assistir, porque não tem outro lugar para eu pôr, entendeu? Essas empresas dominam, entendeu? Toda a nossa produção audiovisual está sendo sitiada por empresas, tá ligado? Por essas grandes empresas. E aí, mostrando para a Duda esse material antigo, eu fiquei muito surpreso o quanto ela sabia sobre esse material, tá ligado? E fiquei muito surpreso como que, quando nós falamos sobre preservação dos bagulho que nós faz, não tem a ver só com a materialidade. Tem também a ver com a materialidade, mas tem a ver com várias outras fitas, que não tem nem nome, talvez, entendeu? Tem várias outras fitas, assim, tem várias outras coisas, assim, que é isso. Quem não entende. E aí, a Duda me ajuda a fazer esse filme, que eu gosto muito, que eu quero passar para vocês. Como eu falei, a Pri fez o som, a Fran Bandeira fez a produção, Sassato Pinambá fez a pesquisa, a Amanda Pereira me ajudou na pesquisa, o Jonas Rosa, o JFMC me ajudou também na pesquisa. E aí, enfim, nós trocamos ideia depois de eu ter espaço. Depois desse filme, ele tem 10 minutinhos e eu queria passar para vocês. E é isso, acho que vamos assistir o filme.
Obrigada, LKT. Foi muito bom a gente ver um desses filmes para deixar claro por que a gente acha importante que eles sejam preservados, né? Vamos abrir para perguntas. Mas Rafael já levantou a mão. Alô? Alô, tá vendo? Fala, Rafael. Parabéns pela mesa, ela é muito instigante, faz a gente pensar, e é bom quando a gente repensa as coisas. Mas o que eu achei muito interessante, presente nos três, né, a primeira fala do filme fala que precisa ter uma casa própria, o Trigger falou da dificuldade de uma sede própria para o museu, e o João Pedro falou de um projeto com 5 anos que pode acabar em 2025, como a gente viu todos esses museus de OS. A Cinemateca Brasileira acaba o contrato, fecha. No Rio de Janeiro, a Biblioteca Parque acaba o contrato, fecha. Então, eu queria perguntar para a mesa, assim, como vocês veem, que a gente fala de acervo, uma preservação para sempre, né? E como é que você preserva algo se você não tem sua sede, se você não tem um espaço que é seu? Né? Então, me pareceu um traço em comum da fala dessa dificuldade de ter acesso ao território. E quando a gente fala do cinema indígena, é o principal tema, né? Fazendeiro que toma terra, a floresta que é invadida, né? A dificuldade de ter o seu próprio território. Então, queria perguntar para vocês como vocês veem essa questão que me parece ser atravessar a fala de todos vocês. Eu só adicionar que eu acho que é o principal tema para as pessoas pretas, para as pessoas de quebrada, para as pessoas indígenas que estão na quebrada também. O território é a fita, tá ligado? A treta é o território, né? Como diz a poeta. Enfim, tipo, tem um bagulho que eu tenho pensado muito, e ontem foi muito interessante conversar com o João, porque como ele está no espaço institucional e, inclusive, trabalha para uma OS, eu tenho... Na real, assim, vamos resumir, né? Política pública. Entendeu? Esse papo de OS, de ONG, organização social, é meio que terceirizar o trampo. Assim, porque o OS é bom para o Estado porque você consegue demitir de 3 em 3 meses, tá ligado? Você não tem nenhuma... direito trabalhista, né? O que é isso agora no Brasil? Então, é um caô. Eu acho um caô esse papo de OS, papo de... Enfim, o que falta é política pública. No nosso caso, como a gente sabe que falta política pública, e há muito tempo nós sabemos que falta, eu resolvo aprender com essas mulheres, tá ligado? É nós por nós, entendeu? E é de fato nós por nós. Então, ou nós constrói mesmo, tá ligado? Do zero, porque assim, é urgente. Eu estou falando para vocês aqui que é urgente. Pode ter gente aqui que trampa em lugar ou no trampo, entendeu? Mas eu vou ficar esperando. Urgente... Logo não espero, entendeu? Assim, o bagulho, tipo, tem coisa... nesse filme, inclusive, por exemplo, eu fiz questão de deixar as fotos como elas estavam escaneadas, como o próprio movimento escaneou, tá ligado? Que eu lembro, eu mostrei para uma parceira, ela falou, não, porque tem uns scanner bom e tal. Ela falou, tem isso e tal. Ela falou, não, porque para mim isso aqui já foi incrível achar essas fotos, assim. Mas tem os defeitos, tem as linhas de scanner, todas essas fitas mais técnicas, assim, né? E a gente trampa com cinema, precisa estar se formando nesse sentido e tal. Mas eu fiz questão de deixar, porque, tipo assim, é a forma, às vezes, como nós respondemos essa urgência, mano. É nós salvando por nós mesmos, assim. Só que aí tem várias fitas, por exemplo. No texto eu falo um pouco sobre isso. A Cinemateca pega fogo, mas a favela pega fogo, mano, todo dia pega fogo numa favela e esses acervos estão em risco. Isso tudo está em risco. Enchente, mano, tá ligado? A Pri foi pegar o avião para vir para cá, não dá para ir para o aeroporto porque estava cheia lá a quebrada dela, tá ligado? Eu morava numa quebrada, assim, eu lembro que eu ia para os debates assim, políticos, assim, que tinha dia que se tivesse chovendo eu não conseguia sair de casa, tá ligado? Eu falo para os caras, não consegui sair de casa, não vou para o debate hoje, não vou para a Assembleia, porque virava uma cachoeira, assim, tipo, no bequinho que eu morava. Então, esses problemas que nós detectamos nessas instituições, nós tem ali, nesses acervos, esses mesmos problemas, tá ligado? Só que adicionado a essa fita, mano, que tem gente correndo risco de vida ali, entendeu? Tipo assim, tem gente morrendo o tempo todo, mano, sabe? Então, assim, pra mim, não dá pra esperar, tá ligado? É a minha forma de ação, é como eu faço meus filmes. Há 15 anos eu faço filme dessa forma, tá ligado? E há 15 anos é urgente. Então, assim, tipo, eu não vou agora esperar que uma instituição chegue em mim e troque ideia para falar, pô, da hora, se quiser chegar, quiser somar, nós vamos ouvir o que tem para dizer. Mas, tipo assim, não dá assim, não. Então, a minha resposta ao espaço é construir
com as próprias mãos, tá ligado? É um pouco a luta que nós tem travado, a pandemia embarreirou um pouco isso, né? Porque nós estávamos num processo de fazer uma escola de cinema lá na Quebrada, uma escola popular de cinema, que serviria como uma cinemateca também, tá ligado? Porque a gente não tem estrutura para coisa física, mano, vamos aproveitar essa fita do digital, vamos ter servidor próprio, vamos conversar com a nossa molecada sobre backup, coisas que dá para nós fazer, que nós já faz, tá ligado? E a gente só entender o que já tem de prática de preservação do que nós já faz, tá ligado? Então, assim, eu acho que um espaço ajudaria muito isso, mas às vezes nessa fita do digital, talvez nem um espaço físico nós precisa, tá ligado? Mas eu acho, concordo com você, que a treta ainda é território, não só dos povos indígenas, tá ligado? Mas dos indígenas que estão em Quebrada, das pessoas pretas também, tá ligado? Eu acho que o medo, inclusive, do Estado, e aí a gente vê o marco temporal e tal, não sei o que é isso, é porque a Constituição está falando que o território é indígena. Para se fazer isso acontecer, automaticamente o Estado já tem medo, tá ligado? E automaticamente o Estado tem medo das pessoas pretas também, tá ligado? Porque sabe que a treta sempre foi essa, mano. Ontem nós estávamos falando, por exemplo, sobre Palmares, tá ligado? Sobre como Palmares era um estado autogerido, tá ligado? Então, assim, os caras têm muito medo disso. E por isso que eles estão o tempo todo tirando esse território nosso. Mas, enfim, é um pouco assim, é a minha linha de ação, entendeu? Eu acho, e dou aula e falo sobre autonomia, assim, pastor da autonomia, tá ligado? Eu acho que ou nós temos autonomia, até em relação à Constituição, ou você dá autonomia para nós, ou eu não quero, tá ligado? Assim, no nível... Para mim, as pessoas às vezes me olham assim, acho que meio louco. Até quando chega com muito dinheiro, assim, fala, tá, mas é nosso? Não, mas não, então não quero seu dinheiro, entendeu? Foda-se, seu dinheiro. Nós fazemos de outra forma, vamos correr atrás dos malotes de outra forma, tá ligado? Só que eu não devo nada para ninguém, entendeu? E eu não quero dever nada para ninguém. Quem deve para nós é o Estado, entendeu? E para mim, na minha lógica, não sei se é muita doideira, se existe algo como isso, como o Estado é feito, ele é para suprir justamente essas necessidades dos necessitados, tá ligado? Se existe política pública de audiovisual, ela é para suprir a necessidade dos necessitados, mano. Eu faço 15 anos de cinema, porra nenhuma. E até governos anteriores, governo do PT, governo depois do Temer, governo do Bolsonaro agora. Cadê as políticas públicas para as quebradas, tá ligado? Dentro das instituições, dentro da cinemateca, não teve, mano. Entendeu? Então nós estávamos olhando para o futuro, né? Quando a gente fala do passado, e muito falou aqui também nas outras mesas, estou acompanhando o debate, nós estamos olhando a eleição que está aí, mas o que nós estamos pensando, tá ligado? Com quem que nós quer estar junto e para onde que vai recurso, para onde que vai nossa atenção, né? Enfim. Eu acho que, como preserva, né, sem a institucionalização, eu acho que é um pouco por aí a sua pergunta, né? Eu acho que a gente já está preservando, né, antes de institucionalização, antes de pensar o espaço tridimensional para ocupar, para expor, para questionar, saca? Como que eu sei que, pegando o link com isso que a LKT fala, como que eu sei que a minha quebrada foi construída à noite, saca? Tipo, eu sei disso, alguém me contou isso e eu não fui numa instituição para ouvir isso, fraga. Porque, tipo assim, tinha uma vigilância muito forte em cima do Morro Papagaio. Morro Papagaio é a única favela da Zona Sul, saca? Em cima tem Belvedere, Sion, São Pedro, Santo Antônio, só os bairros mais ricos de BH, saca? Então, tipo, tinha uma vigilância muito forte. Então, a galera fazia o quê? Construía as casas à noite. Aí, de manhã, os caras saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa, vigiando o material, fazendo a contenção. E articulando de outras formas também, porque é isso que o Lincoln fala. As articulações matriarcais femininas são absolutas, saca? Independente de onde a gente vá, a gente vê que tem sempre uma mulher, não por trás, mas à frente do processo, né? A galera fala, atrás de todo grande homem tem uma mulher. Porra nenhuma, velho. É o cara que muitas vezes está nas costas dessa mulher, saca? Que a quebrada é sustentada pelas mulheres e é muito doido ver como que isso se desdobra em várias quebradas, saca? Então, tipo, enquanto o maluco estava fazendo corre fora para ganhar a grana, as mulheres estavam na construção, estavam articulando, acordava, às 5 horas da manhã, com a lata d'água na cabeça, subia no morro com a lata d'água, porque não tinha água canalizada no bagulho, fraga. Então, preserva, saca? Através da história oral,
através da ouvidoria, né? Você ouvir as pessoas mais antigas, você vai entendendo como se articula aquilo ali, como se dá aquilo ali. Óbvio que você ter um espaço institucionalizado vai salvaguardar isso de diversas outras formas e muitas vezes com muito mais propriedade e legitimidade, porque o relato oral, a gente entende que é um relato muito válido, mas ele tem divergências, e o que eu acho mais doido é isso, inclusive. As divergências que surgem, mas que isso se perde também, né? Se não tem essa propagação constante dessa história. Por que o morto papagaio chama morto papagaio? Porque os caras subiam lá para soltar papagaio. Lá em BH a gente chama papagaio, a gente chama de pipa. Fraga, pelo menos no morto papagaio. Pipa é outra fita. Ou é por causa dos pássaros, que também tinha pelo menos na década de 90, né? Enquanto a gente via árvore, via muita coisa, tinha muito papagaio, maritaca, saca? Então a galera chamava de papagaio. Então, tipo assim, qual que é a versão oficial? Não importa, saca? Tem essas duas versões, é muito doido entender isso. Agora, esse papo, eu não sei se sempre, assim, eu gostaria de pensar que ele sempre vai ser propagado, sabe? Essas histórias vão sempre ser contadas, mas eu não sei se isso é de fato, se isso acontece real, porque eles estão segmentando a gente, saca? A gente está sendo separado. Quem não mora mais hoje no Morro Papagaio mora ou em Neves, ou em Ibirité, outros picos mais periferizados, porque a gente entende o processo gentrificatório que está rolando no Morro Papagaio, como que a especulação imobiliária dos grandes bairros da Zona Sul visa aquele espaço, o valor comercial que ele tem, saca? Então, a estratégia é dividir para conquistar, saca? Sempre. Então, se a gente não se articula coletivamente, para além da institucionalização também, que eu acho muito importante também, mas se a gente não se articula, isso se perde, saca? A gente conseguiu e consegue preservar até certo ponto, mas eu não acho que o processo, a institucionalização, o espaço em si vai salvaguardar isso com propriedade, saca? É mais um desses mecanismos muito potentes para isso, mas só isso não vai dar conta. Deixa eu só falar um bagulho rapidão, assim, antes, que você falou, de novo, a gente trazendo a fita das mulheres e tal, eu lembrei o quanto uma canetada pode ajudar, entendeu? Assim, a maioria dessas fotos são da época, e os vídeos também são da época lá da quebrada que a gente viu no filme, da época da gestão da Erundina, lá em São Paulo, tá ligado? Inclusive, no meio da manifestação, tem a Erundina ali, assim, se ampliando, dá para ver, ela tá ali no meio da foto que a Duda fala, esse é o povo em ação se reunindo e tal, a Erundina tá lá no meio, assim. Uma canetada e uma política pública importante dessa época é pôr a casa no nome das mulheres, tá ligado? Então, assim, as mulheres lutaram, da hora, nós estamos aqui falando sobre isso, mas uma canetada do poder público, uma política pública, tá ligado? Aí institucional também, só para falar que é esse tipo de diálogo que eu acredito, assim, um movimento organizado com a instituição, de falar assim, não, a casa vai estar no nome das mulheres, porque assim, se não tivesse, o que ia acontecer? Um homem ia tomar conta, entendeu? Por exemplo, a Erundina tem casos que conta dela, por exemplo, do cara, o marido que agredia a mulher. Aí ela ficou sabendo. Ela foi lá e falou, se fazer de novo, tal, vou vir aqui, tal, não sei o quê. Aí aconteceu de novo. Ela foi lá na casa, tá ligado, da pessoa. Então, era uma pessoa que estava ali, tá ligado? Para mim, isso é política pública, tá ligado? Então, enfim, só resumir que a canetada, ela vai somar, desde que nós esteja organizado enquanto movimento, tá ligado? Mas é isso, assim, tipo, o que eu falei, assim, se a gente esperar algo que é urgente há tanto tempo, tá ligado? Não tem, esse tempo de espera é outro para nós, assim, eu acho que nós preservar hoje em dia é um pouco reproduzir, porque é isso que o Trigger estava falando também, tipo, é difícil a gente perde muita coisa, mas a gente tem muita memória de um tempo que não tinham essas ferramentas aqui que nós tínhamos, entendeu? Nossas religiões, a nossa oralidade, as nossas mais velhas, os nossos mais velhos, o que eu chamo das nossas bibliotecas, tá ligado? Passaram para nós, assim. Só que as ferramentas que nós temos hoje, enquanto cineasta, enquanto trabalhador, são outras, tá ligado? E aí o que nós faz com essas ferramentas que tem hoje, como que nós também mantém essa mesma energia e essa fita que está aqui, tá ligado? Dentro desse bagulho que nós está trampando, dentro dessa área, dentro dessa linguagem, né? Eu sempre gosto de falar que o cinema é uma linguagem. Não adianta eu vir aqui fazer um documentário padrão. Não, mano, eu quero trabalhar na linguagem, tá ligado? Eu entendo esse bagulho quanto linguagem. Então, se é para experimentar, sabe não sei o quê, quero. Me dá esses equipamentos aí que nós vai ver o que faz com eles, tá ligado? Então, acho que é isso, assim. O espaço físico também retoma um pouco isso, assim, que é trampar com as ferramentas de hoje, tá ligado? Se nós precisamos de um espaço físico,
dentro do território para guardar as fitas VHS, por exemplo, eu acho, não sei, eu acho que eu não falei aqui, porque eu acabei falando muito rápido. Eu trampei muito tempo lá na Quebrada passando VHS para DVD, tá ligado? Eu acho que quem é de Quebrada aí, se tiver alguém de Quebrada, sabe o que foi isso, assim, né? Uma época que chegou os VHS na Quebrada, anos 90, sabe, final dos anos 80, anos 90, né? Porque, afinal, nós não é filho de burguês que tem 16mm para filmar a família jantando, 8mm para filmar a família... Mas o VHS deu essa possibilidade. Na Quebrada sempre tinha uma mina, um mano que era a pessoa que filmava. Lá na Quebrada era o Moisés, por exemplo. E aí, tipo, eu trampei muito tempo passando isso para DVD, tá ligado? Eu tinha uma plaquinha Pioneer que eu até pensei em trazer ela, tá ligado? Uma placa que eu ligava no VHS e passei. Então eu comecei a ver memórias de muitas famílias na Quebrada, e normalmente nós se filmava nas celebrações, tá ligado? Era o casamento, batizado, e eu filmava casamento batizado também. Depois, quando eu comecei a ver, por exemplo, cinema brasileiro, porque eu assistia muito, tipo assim, minha formação de cinema é anime, primeiramente, e depois filme de sessão da tarde, esses bagulho. E quando eu comecei a assistir cinema brasileiro, foi muito estranho. Porque nós era só um povo sofrido, tá ligado? Era só desgraça, nós não tinha subjetividade, não tinha história, não tinha família. E assim, é meio ridículo até, tá ligado? Assim, tipo, então, e eu lidando com esses acervos ali, inclusive, eu falo aqui publicamente, eu perdi quase tudo disso, tá ligado? Normalmente eu dava o DVD porque eu não tinha HD externo, né, nessa época, tá ligado? Não tinha dinheiro para comprar HD externo, então era gravar o DVD. Os que eu tinha guardado eu perdi num HDzinho que queimou, mas eu tenho algumas coisas ainda, então foi meio que minha prática material e entender o quanto que custa uma câmera, quanto que custa para ter uma câmera, foi desde o início, mano. Desde o início, tá ligado? Então, acho que se são essas ferramentas de hoje que os nossos ancestrais, os nossos antepassados não tiveram, nós está aqui, tá ligado? Nós vamos ser o antepassado de alguém, nós vamos ser o ancestral de alguém. Então, assim, tipo, e o que nós faz com essas ferramentas de hoje? Como que se preserva? Tipo, a primeira câmerazinha que você gravou, Trigger, que eu gravei, onde está guardada, tá ligado? Essa fita que você falou dos brutos é uma coisa que eu penso muito. Onde que está o material bruto do que nós produziu? Enfim, só reforçar um pouco isso. É muito importante a sua pergunta. Tem a política pública de organização social, enfim, isso entra numa outra esfera. Mas o que eu acho que talvez a gente consiga debater aqui e quero trazer é uma metáfora que a gente sempre apresenta, e ela é muito interessante, assim, porque o que eles trouxeram assim é muito real, porque de fato assim todo mundo preserva, todo mundo tem um museu em casa, então todo mundo tem seu pequeno museu, pequeno ou grande, enfim. A diferença é a estrutura e o quanto você pode tornar aquilo permanente. A gente volta um pouco na história dos museus. Museus, historicamente, são instituições públicas. O Estado legitimando determinadas memórias em detrimento de outras. Basicamente é isso, para não voltar muito para trás. Mas tem uma metáfora que ela é muito... uma pergunta que a gente faz, e aí nos estudos que a gente tem, o que você guarda e o que você descarta nas nossas casas. Você usa alguma coisa... O que você escolhe descartar, você descarta. O que você escolhe guardar, você tem algumas ramificações para esse processo. O que você guarda, você está guardando para quê? Você tem um uso específico para aquilo? Se você não tem um uso corrente para aquilo, aí a gente já vai para uma outra pergunta. Você vai guardar... O que leva você a guardar? Lembrança? Pronto. Você está lembrando algo. Mas essa lembrança vai estar exposta na sala para todo mundo ver? Ou vai estar exposta no seu quarto? Ou vai estar na gaveta, ou vai estar escondida só para você ver. Que nada disso difere do que o museu faz. O museu seleciona materialidades, coisas, algumas estão expostas, outras estão expostas na principal, outras na de curta duração e outras estão no acervo escondido. Então, nesse sentido, quando a gente vai discutir preservação na periferia e nas favelas, a gente está partindo de um princípio que a pessoa delimita um tempo da vida dela para escolher algumas coisas que ela vai guardar por deleite, por lembrança, por gosto, enfim, pelo motivo que for, e esse motivo não importa. Quando ela escolhe guardar alguma coisa, ela já decidiu preservar, porque a preservação ela é uma intencionalidade. Eu me intenciono, eu paro o que eu tenho que fazer para fazer aquilo. Então, nesse sentido, quando a gente discute esses tipos de preservação, a periferia já faz.
A única e simples diferença é que existe uma vida cotidiana que você precisa trabalhar e, de alguma maneira, você não pode dar atenção suficiente para aquilo e aquilo vai se perder, como tudo na vida. Como, inclusive, museus tradicionais, museus grandes. Por vezes a gente acha que o Louvre, o British Museum tem tudo perfeito, também não tem. Tem coisas que se perdem, né? Então, nesse sentido, quando a gente vai para a periferia, o princípio continua sendo o mesmo. A única diferença é a estrutura que é dada para isso. Para esse processo de preservação, de eu poder escolher aquilo que eu vou guardar por mais tempo e aquilo que eu não vou guardar por mais tempo. Que para nós, na periferia, não é dado. Que os processos específicos. E aí a gente entra numa outra discussão, que também a gente está tendo isso no museu, que quando você tem um uso muito específico para aquilo, para aquela história, você, por exemplo, time de futebol de várzea, eles precisam, tem 30, 40 anos, eles precisam guardar as fotos, guardar os relatórios, guardar os registros. Eles às vezes guardam porque querem guardar, mas de alguma maneira eles guardam aquilo para provar que o time tem 40 anos, que o time faz uma ação social, que o time vai num gabinete de um vereador para postar, tá vendo aqui, ó, a gente fez. Então, nesse sentido, essa questão de preservação, ela entra numa lógica utilitária, mas ela tem, no fundo, um fundo de guarda histórica. A Associação de Bairro, por exemplo, tem uma motivação para guardar, mas o uso específico não é só, porque é isso. Esse direito à memória que a gente está falando não nos é dado e não nos é dado estrutura. Que aí é a diferença quando quando a elite escolhe guardar o que ela deseja. O Estado automaticamente cria uma estrutura para que aquilo seja guardado dentro das limitações. Então, nesse sentido, quando a gente vai discutir a preservação na periferia, o princípio não muda, é o mesmo. A diferença é a falta de estrutura que é dada. E aí, nisso, é um processo de seleção que o Estado escolhe, seleciona preservar determinadas memórias em detrimento de outras, assim como mata uma e não mata outras, né? Então, nesse sentido, é a disputa pela guarda, é a disputa pelo Estado, direito à memória, que está na Constituição também. Então, o princípio museológico patrimonial é o mesmo, não muda nada. A diferença é o Estado agindo em uma parte e em outra não, né? E aí, nesse sentido, porque assim, eu fiquei muito tocada também pela questão dos 5 anos. Né? Então, que é uma coisa, essa ossificação, que eu concordo plenamente com o que você falou, atinge uma série de outros museus. Mas aí, ouvindo o que você falou, atinge duplamente. Né? E aí ela se torna mais danosa ainda, né? Assim, tem um ano, mais ou menos, que eu e Fernanda escrevemos um artigo sobre a Cinemateca Brasileira e a Cinemateca Portuguesa para um livro em Portugal, e que a gente termina, no final, falando sobre o neoliberalismo e as instituições de memória. Né? Como o pensamento neoliberal de curto prazo e todo focado numa coisa rápida e lucrativa, empreendedora, etc., como isso não funciona, assim, simplesmente não funciona quando se trata de instituições de memória. Eu, pessoalmente, acho que não funciona para nada que tenha a ver com gente, mas, vamos ficando no tema, não funciona para as instituições de memória. E aí, assim, um museu como esse está atingido duplamente. Né? Bem, eu tinha um monte de coisa para dizer, mas vamos ouvir vocês. Mais perguntas? Oi, meu nome é Alexandre, eu sou de Belo Horizonte, e não é uma questão de patrimônio nem de memória, mas uma coisa que me incomodou muito, eu sou voluntário no Pendura Saia, a gente passa filme lá para as crianças, e a gente está começando a negociar o Acabamundo também. O Muquif, ele tem alguma relação com esses dois locais, o Pendura Saia, né, que você deve, né, e o Acabamundo? E outra coisa, eu participei de um projeto há alguns anos e nunca consegui engolir a interrupção, que foi fazer audiovisual para os meninos encarcerados, para os jovens encarcerados. E nós fizemos assim, quase 20 filmes, foi uma experiência muito legal, e interrompeu. Não sei se já pensaram em alguma coisa de trabalhar em prol dos meninos encarcerados, que a situação não é legal, eles são totalmente invisíveis. Eu sei, eu
continuo com contato com alguns professores, a situação de depressão dos meninos é muito grande e vejo ser um povo abandonado. Vocês têm alguma ideia de como que a gente pode fazer, ou se vocês têm alguma ideia de como trabalhar isso? Eu tenho os filmes, até a gente pode passar no Muquifo os filmes dos meninos. Eu filmei no Horto, no Dom Bosco, das meninas, né, o Santa Terezinha, e também no... Foi até uma história engraçada, no Capitão Eduardo. Eu fui procurando o centro de reabilitação de jovens, e ninguém sabia onde era. Aí um deles falou assim, o Cadeião, eu sei onde é. Aí me explicou lá, e eu vejo a falta de perspectiva desses jovens, e eu não sei, eu como burguesa, né, da Zona Sul, como enfrentar esse problema. Vocês talvez possam nos dar uma luz sobre isso, se proceder a minha pergunta. Porra, cabuloso. Ô, mano, é o seguinte, Acaba Mundo e esse do... Eu não conheço. Endura Saia, cara, não me é familiar, não me é estranho, eu já ouvi alguma coisa assim, mas eu não, se eu te falar que eu conheço diretamente. Cruzeiro, pode crer. Aham. Tô ligado. Pode crer. Massa. Legal. Acaba Mundo eu tô ligado, eu colo demais lá. Cara, diretamente não, mas tem, né? É isso que eu falei. A gente, principalmente se você pensa as favelas de Belo Horizonte, a gente, quando fala do Morto para Pagar, fala de todas. Porque é isso, né? Belo Horizonte, enquanto Belo Horizonte, é uma cidade que exclui toda uma história de um público majoritariamente negro que habitava aquele espaço, que é a galera do Arraial do Curral del Rei, saca? Aqui agora é capital. A Comissão Consultora chegou e falou, pô, é aqui, já era, saca? Aqui a gente expulsa a Dona Maria, né, que eu me recuso a falar esse sobrenome atribuído a ela, saca? A gente expulsa ela e vai construir a cidade. Quem vai construir a cidade? A gente, a Comissão Construtora, nós, homens brancos, europeus que chegamos aqui? Não, quem vai construir são os pretos que moram aqui, saca? E eles vão ter o direito de habitar a cidade? Não. Eles vão construir e vão sendo cada vez mais periferizados, cada vez mais expulsos do centro de BH, né? Então, dentro da contorno, a gente tem atualmente 2% da população negra de Belo Horizonte, que é maior que a população branca. Então, temos alguns parâmetros aí, né? O Morto para Pagar surge muito nesse contexto. Quando os negros da Igreja do Rosário, da comunidade do Rosário, né, de Nossa Senhora do Rosário, foram expulsos do centro, eles foram subindo cada vez mais. E aí construiu-se a Igreja do Rosário na Rua da Bahia durante um período. Enfim, você vai entender isso muito mais com o Mauro, que fez essa pesquisa e está fazendo ainda muito forte com relação ao Largo do Rosário, que é um espaço situado ali na Timbiras com Bahia, que é um espaço majoritariamente negro, onde nossos ancestrais são enterrados até hoje debaixo do asfalto, e enfim, e é isso que aconteceu, saca? Você não tem registros de movimentação dos corpos que estavam ali enterrados para o cemitério do Bonfim ou para outros cemitérios. Então a cidade passou literalmente por cima da gente e a gente foi sendo cada vez mais periferizado. O Morro do Papagaio, o Morro das Pedras, o Morro das Pedras também, mas a Pedreira do PPL, Pedreira Prado Lopes, é a primeira favela de Belo Horizonte, e as outras vão surgindo subsequentemente. A galera chega ali, se estabelece no São Pedro. Pô, a galera tá chegando, chegou os operários italianos, saca? Sai fora, que agora é nós. Aí sobe, Morro do Papagaio tá onde? Em cima de São Pedro, logo acima. Então você vai entendendo esses paralelos. Acaba Mundo é tipo assim, petitinho, pedacinho que sobrou daquele espaço ali. E essa outra Pendura Sai que você me falou agora, eu nem tinha conhecimento de tão sufocada que é, né, pela cidade, enfim, pelas suas políticas excludentes. Então, se eu falar que diretamente a gente tem alguma conexão, enquanto instituição, não. Mas eu sim, tenho muitos amigos no Acaba Mundo, é um espaço que eu colo bastante. Agora, institucionalmente falando, a gente recebe muita galera de lá, das escolas de lá. A galera ali do Querubins é um pico muito forte também de cultura cabuloso de BH, que também merece notoriedade. A gente tem várias parcerias, a galera cola lá uma vez ou outra. Mas é isso, a gente não dá conta de tudo, né? Não tem como. A gente mal dá conta da gente, saca? A gente não tem grana para se pagar. Eu faço escorre voluntário desde 2015.
fraga. Então, tipo assim, quando pia uma grana, quando entra uma grana, pô, é sucesso, dá pra gente executar bem, pagando minimamente, porque se for pagar o digno, não existe. Fraga, Belo Horizonte, você, sei lá, você pleiteia, sei lá, você aprova um projeto de 90 conto. O que você vai fazer com 90 mil, velho? Fraga, tipo assim, você vai pagar 20 instrutores, oficineiros, professores, você vai pagar uma equipe cabulosa, vai pagar transporte, vai pagar alimentação, vai pagar a porra toda, sobra nada. Fraga, a galera recebe, tipo assim, o mínimo operacional. Fraga, a galera entende isso e a gente funciona assim, consegue operacionalizar dessa forma. Fraga, agora, sobre a questão da medida socioeducativa, da galera da juventude, né, juventude presa. Cara, a gente tem algumas políticas, a gente não tem algumas políticas, a gente participa, né? Por exemplo, o circuito de museus de BH, ele está muito voltado para as escolas públicas, né? A gente está dentro desse circuito, dentro do eixo território negro, e a gente recebe a galera, só que essa galera não é, enfim, escolas normais. Agora, a galera da medida socioeducativa a gente recebe também via demanda deles, né? Porque, tipo, não tem como a gente, com a nossa estrutura no momento com que a gente tem para oferecer, chegar a propor alguma coisa, saca? A gente recebe propostas e se articula dessa forma. Agora, eu, particularmente, sempre recebo a galera da medida socioeducativa e a gente vai se revezando, é isso. O coletivo atualmente tem 7 pessoas, sou eu, Mauro, Samanta, Catarina, Carol, Cleiton e Augusto. Então, é um corre cabuloso, assim. Então, tipo assim, eu falo que eu estou na coordenação, principalmente à frente dos projetos, só que, pô, hoje chegou um maluco lá, eu faço receptivo. Fraga, faltou tal coisa, eu faço uma peça gráfica, todo mundo se reveza fazendo tudo. Então, a gente consegue atender algumas demandas que chegam para a gente especificamente, e a gente vai filtrar essas demandas, porque a gente nunca vai conseguir fazer tudo, saca? E é isso que o Lincoln falou. Chegou tal demanda, sei lá, da instituição, sei lá, uma escola privada qualquer, vai pagar quanto? Vai ajudar? Vai dar o salve? Vai fortalecer? Vocês só querem colar? Saca? Então, tipo assim, ajuda. A gente entende que a galera da medida socioeducativa está incrivelmente precarizada, a juventude. Eu trabalho enquanto arte educador nesse rolê também. Então, tipo assim, eu estou muito nesse trâmite, trabalho muito com jovens encarcerados. Não tanto quanto eu gostaria, obviamente, mas como me cabe. Então, tipo assim, é um processo de tentar entender como ir articulando mesmo. Saca? Porque a gente não tem como propor alguma coisa para o Estado. O Estado que tem que propor alguma coisa legal, principalmente para esses jovens, e uma forma massa da gente conseguir articular esses trâmites, saca? De receber a galera com propriedade, de receber a galera bem, porque é um processo, saca, cabuloso. Tipo assim, para receber a medida socioeducativa, os caras, fecha essa porta, essa. Tipo assim, fica tipo assim, um maluco armado na porta, outro maluco armado na outra porta, outro maluco armado na outra porta, saca? E, tipo assim, a galera de boa, isso aqui é o quê? Isso aí, velho, é um coité. Fraga, a dona Francisca, eu bebi água nele. Falei, nossa, que doideira, minha avó também tinha um, né? E aí, tipo assim, gente como a gente, a galera que tá uma juventude que está completamente periferizada, dentro do seu espaço, assim, encarcerada também, destituída de tudo, até de humanidade, inclusive, saca? Então, demanda um trabalho muito maior do que só a gente consegue oferecer, saca? O que a gente consegue oferecer é o mínimo que essa galera precisa. Fraga? Não sei se é por aí se eu respondi a sua pergunta. Vou falar um bagulho rapidão que tem a ver com o tema. Eu trampei em algum tempo também com a molecada em LA, né? E eu sempre fiquei pensando nisso. Teve inclusive, eu conheci através do Renan Eduardo, que foi a Ana Júlia. Ela me mostrou uma hashtag do TikTok que chama Prison TikTok, né? Que é os caras que faz vídeo pro TikTok dentro da tranca, né? E eu fiquei fascinado, assim, tipo assim, eu sou fascinado por esses vídeos porque eu sempre, se nós pensarmos, né, a força do audiovisual nessa ideia de ressocialização, que os caras, quando exilam, né, os nossos ali, tipo, tem essa ideia de ressocialização, na real. Inclusive, as prisões estão passando por esse mesmo processo de privatização, de OS. Acho que, se não tiver pergunta, nós podemos falar de OS aqui até acabar, assim, porque eu tenho bastante coisa assim, para falar também, assim, porque eu acho que é importante. Porque é uma moda, mas é um bagulho que pegou, entendeu? Nós está vendo, assim, a parceira me deu um salve, que eu acho que é de uma organização de preservação também. Então, você tem organizações civis, pessoas organizadas, tem movimento social. E por que essas pessoas não podem cuidar também desses espaços? Por que essas pessoas não recebem recursos? Porque você precisa abrir um CNPJ, você precisa você fazer todo esse processo, você precisa se adequar. A gente viu isso acontecer e surgirem vários elefantes brancos, assim, né? Tipo, depois se a gente falar mais de OS, eu dou um exemplo, por exemplo, da fábrica de cultura lá do lado de casa, que nós estávamos falando ontem.
Inclusive, eu lembrei, né, de dar um salve na Andresa, que ia colar aqui, mano. A Andresa é uma militante muito importante, assim, que ia estar com nós também hoje e tal. Não pôde estar, mas procurem o trampo da Andresa, do Perifacom, que foi um evento que aconteceu nessa fábrica de cultura, né? Que é gerida por uma OS, vou só dar o spoiler, depois vocês procuram. Facebook/Aprendizes de Olho. Anota aí, Aprendizes de Olho, que é uma página de memória que a gente fez de uma ocupação que nós fez na fábrica de cultura, tá ligado? Porque foi um elefante branco que surgiu lá, com pessoas de fora da quebrada gerindo o espaço, uma OS que misteriosamente ganhava todos os editais de 5 em 5 anos, que misteriosamente tinham familiares de pessoas do PSDB que geriam, que misteriosamente governam a cidade de São Paulo há não sei quanto tempo, entendeu? Então, assim, tipo, o que nós fez? Ocupou. Quando as pessoas falam, não, eu lembro uma vez chamaram para uma manifestação na Cinemateca, aí teve uma organização, não vou nem citar o nome, que fez uma chamada no Facebook pedindo gente que ia pagar R$50 para você segurar uma faixa na frente da Cinemateca. Eu falei, puta, é assim que a galera do cinema se organiza, velho. Aí fala, vamos ocupar a Cinemateca. E ocupar porra nenhuma. Por que não ocupa mesmo? Entendeu? Os movimentos sociais estão aí como exemplo, um monte de coisa aqui que nós pode fazer, que nós pode se organizar aqui enquanto pessoas, entendeu? E começar a entender os bagulho mais radical. Não é urgente que nós estamos falando de preservação, tá ligado? Lá na Fábrica de Cultura nós fez isso, nós ocupou. Esse é o parênteses da OS que vocês veem lá no /Aprendizes de Olho, onde os próprios aprendizes, nós ali produzimos material audiovisual, né? O que eu estava falando antes? Até esqueci. Não, então, e aí eu fiquei pensando nesse bagulho da ferramenta mesmo como ressocialização, tá ligado? Porque literalmente, às vezes, a nossa socialização é pelas redes sociais, é através de audiovisual. E você proibir isso de um jovem, tá ligado? Que tem toda uma vida pela... Se proibir de qualquer pessoa, do mais velho também, tá ligado? Não importa o que o cara fez para estar na tranca, você proibir essa ferramenta, você só não dá essa possibilidade dessa ferramenta, tá ligado? Que para mim, literalmente, eu tô aqui por causa disso, tô aqui por causa do audiovisual, ganho dinheiro com essa porra, trampo com isso, falo, sabe? Sou intelectual desse bagulho. Por que os caras também que não estão na tranca podem fazer, né? Porque eles têm que ficar lá fazendo bola, fazer essas sacolas e tal, que a gente... Entendeu? Assim... E aí isso não me faz sentido nenhum, assim. Só que é isso, assim, tipo, tá colando para somar, tá ligado? A instituição vai somar com quanto e tal. Porque esse exemplo da Fábrica de Cultura serve para qualquer pessoa de fora que queira colar, entendeu? Você vai colar e vai pôr ali um elefante branco, vai falar, olha aí, vai lá. Não é assim que se constrói, entendeu? É com o tempo, é com muito tempo que se constrói, enfim. Ver se parceria é parceria mesmo, né? Gente, eu queria saber quantas perguntas tem, porque nosso tempo, na verdade, estourou, mas a gente dá uma esticadinha. Meio-dia e meio. Tá. Então, vamos lá, temos tempo ainda. Peraí, quantas perguntas tem? 1, 2... Vamos fazer 3, e aí vocês respondem as 3 e a gente vê, que é para não ficar uma a uma. Então, Dani... Débora e Fernanda? Tá. Você viu a ordem? Porque eu não vi quem levantou a mão. Tá, então vamos lá. Eu queria agradecer vocês pela mesa. Tá um pouco difícil, porque é uma sinergia que, por mais que seja pensada, né, quando ela acontece, acho que vai para uma outra dimensão e desdobra muitas outras questões. Tenho perguntas que eu vou fazer para vocês no corredor, para não tomar o tempo. Mas uma reflexão, acho que eu não dou conta, eu queria dividir com vocês, porque ela vem já de 2 anos, desde um encontro também, nesse mesmo âmbito que a Laura citou lá no Moreira Salles, né? Mas no encontro de 2020. O que eu fico pensando quando eu ouço, quando eu encontro essas histórias, quando me misturo a elas, é que nós ganhamos, com a possibilidade do registro digital, uma grande alforria para contarmos nossas histórias. E aí todo mundo que tem acesso a um aparelho digital, que consegue apertar o REC dessa câmera e gerar o registro, é essa possibilidade de não ter que esperar lá. A gente estuda em História do Cinema Brasileiro, né, como que a cavação funcionava, como a ideia de quem poderia falar pelos cinejornais, né, quem pagava para que as imagens pudessem ser feitas, as grandes famílias, toda essa questão de história que a gente já conhece. Mas, para mim, um ponto que interliga esse fazer
e a perspectiva da preservação é que nós ganhamos essa alforria do apertar o REC da câmera dentro de um contexto que é uma areia movediça, que pela primeira vez na história dos meios não nos diz até quando quer ficar conosco. A película já disse, já provou 100 anos, eu fico com você se você me trata minimamente assim. Gosto de frio, não gosto muito de umidade, vamos juntos. Agora, o digital ele tem uma perspectiva cínica, que ele diz, estou com você, e quando você coloca ele no aparelho para leitura, ele não está mais. Ele diz não. Né? Divino estava falando ontem aqui que acabou de filmar, quando foi baixar, como que é recoisa? Aquele, reformata o negócio que ele tinha acabado de gravar. Então, acho que o ponto é um pouco isso. Assim. Então, fico muito feliz quando o João traz essa preocupação do museu, quando vocês falam desse lugar que eu produzo, já dou conta de produzir e também já trago a reflexão do preservar, porque nós estamos nesse compasso neoliberal, cínico toda a vida, que diz, você pode fazer, mas até quando? Sabe? Então, eu acho isso, assim, isso que eu queria... E é isso, assim, é urgente, então, essa possibilidade de apertar o REC da câmera e, ao mesmo tempo, entender que precisa preservar, né? Assim, e esse compasso já não pode ser mais, porque, assim, agora que podemos fazer, né, também podemos ter o compasso histórico e, daqui a pouquinho, o de memória. Não dá para perder. Né? E a gente que vai ter que ficar atento a isso. Né? Assim, o digital ele faz isso também, né? Coloca na mão do agente, né? Só que a gente precisa ser mais esperto e coletivizar a discussão, porque a gente não tem, como aquelas musas não tinham, o dinheiro para fazer. Mas essas musas fizeram e nós estamos aqui. Então a gente também tem que fazer. É a curadoria totalmente sintonizada que ela falou, que eu queria falar, eu vou completar. Nós somos os técnicos, eu sempre penso muito em conservação de uma maneira muito concreta. Né? Nós somos os técnicos que estamos batendo cabeça para encontrar os caminhos da preservação da materialidade de longo prazo. Então, nós somos pessoas com quem vocês me colocam à disposição, fazer parceria, para a gente pensar como a gente consegue viabilizar uma preservação de longo prazo dentro das condições que se tem. Né? Então, a gente está pensando nisso. Então, essa parceria é super importante. A consciência de vocês, para mim, é um tapa na cara. Eu estou muito emocionada com essa mesa, nós duas. Mas eu só queria ressaltar isso. Nós somos os técnicos que estamos pensando nessa preservação de longo prazo, a parceria com a gente, acho que nós dois ganhamos. É só isso. Obrigada. Salve, gente. Eu amei muito a mesa. Nossa, estou assim, aliviada, emocionada, vários sentimentos. Muito obrigada pela partilha. Também, isso também, né? Até esqueci, mas enfim. Eu queria fazer uma pergunta em relação a acervos digitais. E uma coisa, refletir também como, quando a gente fala de memória da periferia, eu nasci na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, São João de Meriti, e escutar o processo é muito um reflexo, né, o quanto essas histórias se espelham. E queria perguntar para vocês se vocês pensam, em relação a esses acervos digitais, como é uma forma de conectar com outras experiências periféricas, né, dessas diásporas periféricas, e principalmente a outras regiões fora do Sudeste. Outros realizadores, outros museólogos, outros processos de curadoria, de experimentação, de imaterialidade, né? Porque o que eu acho que também é muito interessante na internet, quando a gente pensa o processo histórico de quem estava aqui antes desse pesadelo colonial que está até hoje, a gente nunca teve essa ideia dessa ilusão, dessa ficção da propriedade privada, né? Então, pensar essa imaterialidade é também pensar uma cultura que ela não vai precisar estar material, não vai precisar estar fixa, presa a um corpo para coexistir. E também a refletir como as próximas gerações, porque quem convive com criança e adolescente hoje em dia sabe. As criancinhas estão manjando celular mais do que qualquer, sabe? Nossa, é incrível isso, acompanhar esse processo, né? Enfim, é isso. Muito obrigada. Então... vai fazer as duas?
Impossível não repetir a fala sobre emoção. Eu também estou parabenizar a mesa, agradecer. Estou muito feliz de ter ouvido vocês. A gente que fala há bastante tempo, né, que muitas vezes a gente fica falando para convertido, a gente fica falando entre nós somente, e pensando também em todas essas questões. Então, por isso, muito importante a gente estar em diálogo, né, porque essa troca, se não for de maneira coletiva, é muito difícil das coisas acontecerem. Eu identifiquei tem muitas semelhanças em relação à área de preservação audiovisual, com a nossa instabilidade, enfim, essas crises cíclicas que nas falas de vocês, né, foi exemplarmente colocado. E a questão que eu queria colocar para o João, eu fiquei pensando, né, as experiências do Lincoln e do Trigger partem de outros pressupostos e, de certa forma, mesmo você vindo desse lugar, e muito bonito, né, ver como esse esforço dessas pessoas estarem liderando esse processo, porque muitas vezes, né, tem esse check da diversidade, da inclusão, mas quem está nos espaços de poder nunca são essas pessoas de fato, né? Então, mas como é que a galera vê, porque não deixa de ser um braço do Estado, né, é bancado pelo Estado, como a galera das comunidades vê a iniciativa, se tem algum tipo de desconfiança ou não, enfim, como é que vocês dialogam, porque esse movimento interno, muitas vezes, né, a gente também, voltando aqui à área de preservação, da gente conseguir falar com os realizadores, muitas vezes, é difícil o diálogo, né, porque tem um foco muito grande na produção, a preservação é algo a ser pensado depois, a posteriori, não tem grana, como eu vou incluir, então tem sempre uma grita grande quando a gente fala sobre dinheiros para preservação, recursos, né, porque historicamente se concentra muito na área de produção e a gente precisa de recurso para fazer as coisas, mas é muito potente, assim, dá um frescor de ouvir vocês, porque as coisas estão sendo feitas, né? Porque a gente muito tempo, por exemplo, nesses 2 anos, por conta da crise da Cinemateca Brasileira, que é uma instituição importante, mas gerou uma centralização, talvez, de atenção por conta dessa crise, e muitas vezes, muitos materiais e muitos acervos e coleções audiovisuais não estão nesses espaços institucionais, a gente não consegue dar conta. Então, foi bem forte, bem interessante ouvir vocês falando que as coisas estão sendo feitas independente disso, né? Mas essa troca eu acho que todo mundo vai ganhar. E queria, só para finalizar, a gente traduziu um guia da Witness, que é o Guia de Arquivamento de Vídeo para Ativistas, que eu acho que é uma ferramenta muito bacana, né? Vai ser atualizado. Eu acho que é uma ferramenta de grande utilidade, né? Porque tem questões práticas, claro, a partir de outro universo, por conta de direitos humanos, tem questões de segurança, né, que tem que ser observadas quando você cataloga esse tipo de material, mas, no geral, tem dicas importantes, é uma ferramenta interessante que foi lançada pela BPA em conjunto com a Witness. É isso, obrigada pela mesa. Falar que eu li já esse guia há muito tempo, acho que quando surgiu, mas inclusive nesse mesmo assunto, assim, ó, Flávio Galvão aqui, Fabicine, Cine Escadão, conversa com ele, que se tem alguém que sabe sobreviver em manifestação e como filmar a polícia, é esse cara, e nós precisamos há muito tempo, assim, então, tem Instagram, Fabicine? Instagram, Fabicine. Procurem lá o Instagram da Fabicine, procurem o trampo do Flavião, que é uma pessoa que eu respeito muito enquanto militante, mas principalmente é um cara muito habilidoso em filmar, e saber do lado de quem ele filma, em qual lado da trincheira ele está, quando ele está filmando a manifestação. Então, assim, eu acho que é um bom guia que a Witness fez, assim, mas eu acho que nós temos experiências de militantes assim que sobrevivem dentro das quebradas e filmando esses braços armados do Estado, e realmente nós precisamos de muita ajuda nesse sentido, né? Porque quem já viveu, por exemplo, uma ameaça de polícia, ameaça de território, a gente está falando muito, né, nas aldeias e tal, assim, tipo, a gente sabe o que é ser ameaçado nos territórios desses. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Amazônia, os Guarani Kaiowá. Vocês estão acompanhando o que está rolando, a matança que está rolando no Mato Grosso? Tá ligado? Então, assim, tipo assim, nós que já foi de alguma forma ameaçado, sabe o quanto isso é muito pesado. E aí a gente, quanto fazedor de audiovisual, quando nós temos uma prova material, assim, né? Tipo, acho que o João falou um pouco. E eu gosto muito de pensar que a nossa produção de cinema é uma contraprova contra as provas das violências que o Estado cometeu contra nós o tempo todo, e eles mostram, eles têm registro disso, né?
Eu estou fazendo um filme agora que chama Filme Policial, e eu achei um texto do Paulo Emílio Salles Gomes, de não sei quando, eu não vou lembrar a data, ele falando, nossa, curioso, né? As forças policiais, na manifestação do 1º de maio, estão filmando com as câmeras mais atualizadas, 16mm da época, né? É um texto dele falando sobre isso, e é o que eu vejo até hoje, esse debate dos policiais usarem câmeras. Nós, quando filma, muitas vezes filma eles filmando nós, para a gente ajudar, tipo, a saber o que eles estão vendo, tá ligado? O que eles estão, como eles estão produzindo as provas contra nós. Então, acho que quando a gente fala sobre a nossa existência, nossa subjetividade, também é produzir contra-prova, tá ligado? Contra isso que o audiovisual brasileiro veio construindo, de quem sempre produziu audiovisual nesse país, tá ligado? Tirando, e tem exceções, né? Não tô generalizando tudo assim, porque é importante lembrar que os nossos estavam lá desde apertando o parafuso da primeira câmera que existiu, entendeu? Então, assim, tipo, nós estávamos lá carregando a câmera para os patrões filmar os empregados deles saindo da fábrica. Então, assim, tipo, a gente não pode esquecer disso também, tá ligado? De quem teve antes de nós, dos cineclubes, tá ligado? Dos nossos mais velhos, dos críticos, das críticas. Isso não, eu não estou generalizando para esquecer. Então, fazendo essa lembrança aqui. Vou tentar, tipo, nas falas, pegar um pouco. Você falou das crianças, um bagulho, eu acho que muito... Qual é o seu nome, parceiro? Perdão. Renata, satisfação, mano. Acho que, primeiro, assim, você falou das conexões, assim, tipo, entre outras quebradas. Se a gente almeja, minha resposta é pra caralho. Eu faço isso. Agora, estou tentando captar recurso para fazer uma espécie de... Não tem outro nome ainda, de intercâmbio, tá ligado? O último filme que nós fez, né, Pri? Tipo, a gente estava com o Dé Novaes, daqui de Contagem, a Pri, lá de Passarinho, eu do Capão Redondo, o Ronaldo, lá de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Então, estava gente de todo canto e nós conseguimos, de alguma forma, sem dinheiro, reunir todo mundo, tá ligado? Um outro filme que eu fiz também, e aí esse tinha recurso da Audi Blanc também, juntou uma galera. E assim, é muito difícil isso, tá ligado? Às vezes, em São Paulo, por exemplo, o João tá ligado, assim, você fazer de uma... Tipo assim, um movimento de uma quebrada para outra, assim, o Flavião lá na Brasilândia, o Regicida lá na Brasilândia, eu aqui no Capão, assim, o Regicida, que é um parceiro, né, do Morro Produções, porra, amo, maravilhoso o trampo dele. Para nós se encontrar era um trampo, assim, para nós se reunir sempre foi um trampo muito grande, então, sem dinheiro e tal, então tem esses bagulho. Agora eu estou tentando, de alguma forma, ter dinheiro para fazer essas conexões entre favela, que foi um bagulho que eu estava trocando ideia com o Trigger ontem, que era, tipo, quando nós pisamos numa favela diferente da nossa, e a gente se sente em casa, mas, ao mesmo tempo, observa que é muito diferente, é muito potente, mano, assim, sabe? Eu acho que é isso, assim, né, que os playboy têm de viajar para os lugares e tal. Quando eu lembro sempre da primeira vez que eu andei de avião, assim, com 20 e poucos anos, por causa do meu trampo, que eu olhei a cidade de cima, assim, eu falei, caralho, mano, tipo, expandiu a mente. Quando eu entrei em outra favela, quando eu colo lá no Serviluz, quando eu venho para cá, tá ligado? Tipo assim, para cá Ouro Preto não, mas sei lá, eu vou colar no Morro do Papagaio, já é promessa. O Trigger já colou na minha quebrada lá, então, tipo assim, eu já tenho a obrigação de colar na dele. Então, assim, tipo, é isso, mano. Quando eu piso em Contagem, me sinto no Capão Redondo, tá ligado? Tipo, eu achei muito valioso, tá ligado? E é uma experiência que eu sinto que me tiraram. Agora que eu... como é isso? Sobrevivi aos 25, agora eu quero tudo, entendeu? Tipo assim, eu nunca tive tão... sangue no olho, assim, tá ligado? Estratégico e quero ter recurso para isso. Então, eu penso muito nisso. E eu acho que esse bagulho de nós preservar nosso material, conseguir mostrar... Porra, é muito foda. Eu falei pro Trigger, né? Tipo, ontem nós conversou pra caralho, eu ouvi a fala dele, mas aí vendo a foto ali, eu falei, porra, né? Pá, tá, sabe? Tipo, vendo a materialidade do bagulho dá uma outra sensação. Você falou um pouco das crianças, me veio um bagulho aqui que eu acho que é muito importante. Nós estávamos falando aqui sobre... Você falou, né, de como a gente pode somar, que é uma via de mão dupla, assim. Eu acho que nós temos que entender, e aí tem muito a ver com a fala da Dani também sobre o digital, que essas crianças, essas jovens, esses jovens que estão... Eles não podem, no futuro, ser mão de obra dessa instituição, entendeu? A gente não pode estar nos subempregos dessas instituições. Porque essas crianças, esse jovem adolescente, eles estão lá nessas OS trabalhando de faxineiro, de faxineira, estão na recepção. Eu fui recepcionista um tempão, tá ligado? Fazendo cinema. Então, assim, tipo, essas crianças geniais, elas são necessárias, assim como nós somos necessários, para que essa sinuca de bico do digital a gente resolva. Porque a gente precisa pensar junto. Porque é elas que estão sabendo como mexer nesse bagulho. Tipo assim, eu dei muita sorte, eu acho que converso muito com a Pri sobre isso, que ela também tem uma formação em programação, né? E eu tenho uma formação do Senai de montagem e manutenção de micro. E isso me ajuda no cinema pra caralho. E eu nunca achei que ia me ajudar, tá ligado? Me ajuda a saber o que tem dentro de um HD, o que é um HD, como eu tirava HD, botava HD, e eu trampava pros outros, mas eu aprendia. Então, assim,
E montagem e manutenção de micro, nem sei se é um curso que existe, já é antigo isso, tá ligado? A gente aprendia a tomar choque. É o bingo de quebrada, assim. Todo cineasta de quebrada se formou no Senai para uma outra coisa e tal. E essas crianças elas são as intelectuais e técnicas do futuro, entendeu? Assim, para como nós estamos, de novo, assim, a mesma fita que eu estava falando da Duda, do filme, como que nós estamos olhando e como que nós estamos preparando, cadê as políticas públicas, cadê a Cinemateca olhando para essas crianças, olhando para essa juventude, explicando para que serve cada coisa, porque é meio patético você pensar que nós não estamos recebendo as pessoas que no futuro vão ensinar, tá ligado? E aí como que nós quer esse ensinamento? Nós quer só tirar? Nós só quer sugar? Que é o que o Estado fez com nós até agora, tá ligado? Nós estamos lutando para que isso não seja. Então é muito importante assim, nós sacar isso, porque tem a ver com a nossa área aqui de trabalho até, tá ligado? Então nós vai estar só sugando, vai ser só mais subemprego. Essas crianças vão ensinar para nós no futuro como lidar com essas questões do digital, como preservar, como guardar, enfim. Não, só mencionar uma fala da parceira, você falou dessa conversa entre os realizadores, eu fico até meio surpreso com isso, assim. Porque eu não sei se... Eu não falo pela classe de realizadores, porque eu sempre... Quando eu via classe cinematográfica, eu falo, que isso? Classe para mim é outra coisa, tá ligado? E aí, eu acho que é nós, tá ligado? Se é classe é outra coisa. Então, eu não falo pela classe cinematográfica. Eu tenho um roteiro escrito que chama Greve dos Cineastas, que é se os cineastas parassem de fazer filme, o que ia acontecer? E aí é uma roda de conversa, assim, aí meio que não acontece nada com o mundo. E aí, tipo... Então, eu não falo pela classe cinematográfica, mas eu fico meio assustado, porque é um bagulho que eu sempre, ligando o REC, eu não sei se foi sorte ou por causa... Sei lá, eu sempre acho que é minha mãe. Assim, minha mãe me ensina tudo, tá ligado? Então, assim, ter noção disso, da memória, tá ligado? Para mim, é parte do que nós faz. Se nós vemos esses movimentos de cinema de quebrada, cinema indígena, cinema negro, por mais que eu não sei muito bem o que significam esses termos, mas se nós está transformando em termo... Então, esses bagulhos, de antemão, já significam algo para o futuro, tá ligado? Não é só um carimbo que nós dá e todos os filmes se parecem. Não é isso, mano. Não é para isso que eu faço cinema, tá ligado? Eu faço cinema para meter o louco mesmo, sabe? Para experimentar, como eu falei, linguagem, assim. E nós não se ligar disso, para mim, é um erro idiota, assim, sabe? É um erro idiota. E aí eu fiquei pensando, assim, que eu estava brisando esses dias assistindo as palestras aqui, e eu falei, caralho, né? A gente tem um público mais velho aqui. E aí, por exemplo, eu já fui em outro evento da Universo Produção, que é a Mostra de Tiradentes, e é um público muito novo. E eu estou nos dois lugares, tá ligado? Tipo assim, e eu acho muito estranho isso, tá ligado? Porque, como eu sempre falo, nós nem que ouvir os OG, né, os old gangsta, assim, né, como fala no rap gringo, assim, os velhos gangsta, e, pô, eu considero, assim, vários, assim, de vocês, esse diálogo, e me considero, assim, tipo, acho que não tem coisa mais bonita do que envelhecer aprendendo, tá ligado? Tipo assim, você ir crescendo, você está vivo ainda e você continuar aprendendo, não ficar julgando as gerações anteriores. Então, hoje, eu com 32, eu deixei de ser aquela categoria que é jovem periférico, que eram os editais que nós ganhávamos, né, Flavião? Assim, de 12 mil, jovem periférico. Aí passou dos 29 e fudeu, né, Flavião? A gente já não é mais jovem periférico. Mas eu tenho 32, tá ligado? Que é tipo assim, perde os benefícios mesmo, assim, do Estado, tá ligado? Que é tipo aquele bagulho que você tem passagem de graça também, esqueci o nome. O ID Jovem perde com 29, tá ligado? E aí fudeu, porque eu não ganho os editais dos velhos do cinema. E não tem editais de velhos periféricos, tá ligado? E quando eu vou dar aula na quebrada, eu dou aula assim para uma molecada. Já tive turma que tinha um moleque, onde que eu estava falando, de 16 anos e um senhor de 75, que tinha puxado 25 anos de cadeia, tá ligado? Escrito um livro e era boxeador. Então, assim, tipo, como que as pessoas estão olhando para a quebrada só dessa forma? Jovem periférico, sabe? Tipo, parece que vira quando a gente repete muito e a coisa para de fazer sentido. Quando a gente fala de genocídio indígena, genocídio preto, genocídio nas favelas, não é qualquer coisa, gente. Falar genocídio, essa palavra não é qualquer coisa. As pessoas têm nome, elas estão no nosso quadro, tá ligado? Elas estão do lado da nossa TV, tem uma foto dessas pessoas, eu sei nome e sobrenome delas, tá ligado? Então, assim, não é qualquer coisa quando nós falamos isso. Então, eu acho que as pessoas tentam um pouco categorizar nós dessa forma, e eu acho estranho pra caralho. Eu acho que nós, assim, eu até brinco assim, que eu virei o pastor da preservação. Então, qualquer pessoa que faz cinema, eu falo, ó, você que está cuidando disso, tá não sei o quê, eu estou o tempo todo nisso, assim, tá ligado? E acho que nós temos que ficar muito atentos. Perdão, me estendi muito. Não, tranquilo. Eu vou dizer até amém para o pastor. Triga e João Pedro querem comentar alguma coisa das perguntas?
A Daniela fez uns pontos muito pertinentes, assim. Acho que uma pergunta que me pega é até quando poderemos produzir, né? Até quando a gente tem esse acesso, né? Eu acho que é muito doido pensar isso, porque essa é uma coisa pertinente para a gente, que é de Quebrada, né? Até quando eu vou conseguir morar aqui, saca? Até quando a Rubel vai permitir que a minha casa esteja estabelecida nesse espaço, saca? Até quando vai vir ela, vai bater com a polícia, vai me oferecer 10 mil reais ou um apartamento incrivelmente desconfortável, minúsculo, que não vai caber a minha vivência, a minha bagagem e a minha subjetividade, que são 3 pontos que a gente carrega sempre, independente de onde a gente vá. Saca? E a gente vê isso, a galera adoecendo, os mais velhos adoecendo. O mais velho tinha, um terreirão, galinha, pato, bicho, fraga. Como é que você vai pôr pato, galinha dentro do apartamento? Tem como? Não tem como, saca? E aí o velho fica o quê? Fica moado dentro de casa, doente, vai lá fora, vê um trem, não tem nada, não tem com alguém conversar, não tem um boteco para tomar cachaça, fraga. Então, tipo assim, isso são pontos pertinentes para mim. Até quando a gente consegue se manter, saca? A gente está falando muito da ausência do Estado. Eu acho que é muito importante a gente pautar a presença do Estado nesses pontos que fodem com a gente, fraga. Porque, tipo assim, a gente não está falando, o Estado está ausente na segurança. Não, a segurança está lá. Mas a segurança é contra a gente. A segurança está lá para nos oprimir, saca? Em diversos pontos, em diversos momentos, fraga. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei, morri, fudeu. É agora, acabou, esquece. Fraga. E aí, tipo assim, não deu. Sobrevivi. Eu tô com 28, tô querendo chegar em 32. Tô querendo ficar velho também, fraga. Mas eu acho que um ponto pertinente a gente hoje reivindica, isso é uma fala de uma senhora que viveu durante muitos anos no casarão da Fazendinha, que é um pico da Quebrada lá, que é um casarão tombado, historicamente reconhecido, mas que não tem valor nenhum para a cidade, porque ele fica na favela, saca? Então, agora que está tendo uma restauração, todo um processo de tramitação, inclusive diversas instituições de fora bizarras já chegaram achando que estava garantido para elas assumir, saca? Só que a gente fez uma reivindicação foda, tem uma comissão que faz a gestão desse processo como um todo, e atualmente parece que a coisa está caminhando para a gente vai conseguir assumir esse casarão e fazer a gestão dele, por mais que o Estado fale, o casarão está aí para vocês, é tombado, a gente não dá nada, e o que acontecer é problema seus, fraga. Se, tipo assim, arranhar a parede, você se vira para pintar, fraga, e vai ter multa e muita treta. Então, tipo assim, ela falava que para vocês hoje poderem estarem lutando por cultura, a gente antes teve que lutar por água, por luz, saca, pelo básico. Então, tipo assim, a gente hoje produz no campo, em diversos campos, né, mas principalmente no campo do simbólico, para garantir que a gente consiga continuar produzindo, que a gente consiga ter acesso. Fraga, hoje a pivetada está com o telefone na mão, tipo assim, tem 1 milhão de cursos de vídeo digital, de filme, de graça na internet. Tem muita instituição foda que faz isso também. Na Quebrada, no Muquifo, a gente já deu curso de cinema com telefone. Fraga, de produção audiovisual com telefone. Então, isso é muito potente. Eu acho que é nosso dever enquanto agente cultural, social, enfim, que tem uma relevância na Quebrada, que tem eu não gosto muito desse termo, mas tipo liderança comunitária, que tem essa referência, é nosso dever abrir mais portas, né, para essa juventude ir acessando e conseguir ir produzindo também, porque isso nos foram abertas essas portas para a gente, e a gente entrou em uma e abre 2, 3, 4, uma janela, saca? Então, tipo assim, vamos desembolando de diversas formas, e eu acho que o acesso vem muito nesse sentido, né? Acho que a gente chegou em um momento onde a gente conseguia pegar avião de boa, saca? Era de boa ir no aeroporto, comprar passagem, tinha carro do ano, tinha muita fita. O que está acontecendo agora? Saca? Olha isso, olha como que a gente acessa minimamente e como que isso cai, tipo assim, instantaneamente, saca? E, tipo assim, não vou dizer que é 4 anos, porque não são só 4 anos, né? A gente entende o processo pós-golpe ali e como que isso vem acontecendo desde esse período. E é isso que o Lincoln falou também, a gente acessou muita coisa, mas faltou muita coisa. Fraga, o Brau fala, tem que voltar para a base está cabulosa, a base está cada dia mais fodida, daqui a pouco nem base tem. Fraga? Então, sem base tem sustentação? Não tem, foco no bagulho. Agora, pegando um gancho na fala da Renata, você fala sobre as conexões, né, entre quebradas, principalmente, acho que é um ponto que eu posso focar, graças à virtualidade, né, essa facilidade digital que a gente tem. Eu acho isso muito doido, a gente estava falando isso ontem, como que as gírias
elas já estão pegando, saca? Tipo assim, a galera de BH já começou o Esquece, tá ligado? Já começou o Calica. Dia desse eu vi ai, Calica. Eu falei, caralho, isso é gira dos caras do Rio de Janeiro. Eu falei, saca, tá pegando. E os caras tá lá, assim, não, maladeza isso aí. Falou, olha, isso aqui, os caras falam aqui, isso aqui começou, é nosso. Fraga, então esses intercâmbios, eles estão rolando. E eu acho que a gente nunca vai dar conta de perceber isso, saca? De como que isso está acontecendo, porque a juventude, principalmente, tipo, e a juventude eu falo geral mesmo, sei lá, hoje, sei lá, crianças de 3 anos têm telefone na mão. Eu acho isso um processo um pouco bizarro, saca? Para ser sincero. Mas, ao mesmo tempo, é um acesso muito doido, assim. Total, coração de pai. E aí, tipo, é interessante pensar como que essas relações se dão, e eu acho que muito pouco provável que a gente consiga compreender, assim, na sua totalidade, esse fenômeno que é a tecnologia, essas conexões. Meu irmão joga Free Fire, né? Que criança hoje em dia de quebrada que não joga Free Fire. Assim, e tem, sei lá, 5 amigos da Bahia, um amigo do Acre, um amigo do Rio Grande do Sul, saca? E eles ficam, tipo assim, eles têm um grupo de WhatsApp e eles ficam trocando ideias, quais os caras conheceram do Free Fire, fraga. E aí, tipo assim, está acontecendo, fraga, esses intercâmbios têm acontecido muito mais até do que a gente tem percepção. E esse é um ponto até, sei lá, fiquem atentos, né, ao que a juventude consome, se é uma juventude que está sob sua tutela ali, fica de olho, mas não é limar a parada, saca? É ajudar a entender a potencialidade daquela ferramenta, saca? Porque é uma ferramenta muito potente, tem tudo, faz tudo, é computador, é câmera, a porra toda. Então, tipo assim, vamos usar com inteligência, vamos usar ao nosso favor, fraga, vamos fazer essas conexões, vamos criar coisa potente, porque é muito acessível, assim, não tanto também, né? É isso, né? Na pandemia a gente viu isso. Vamos ter aula remota agora. Vamos, todo mundo tem um telefone em casa, todo mundo tem internet. Não é todo mundo, não, galera. Não é todo mundo mesmo, fraga. Então falta muita gente acessar o básico, saca? E pensando no básico tecnológico. Tem gente que não acessa o básico, básico mesmo, esgoto, água, luz, fraga. Então, tipo assim, comida, né? Hoje a gente voltou para o mapa da fome cabulosamente, né? Sei lá quantos milhões de pessoas aí fazendo fila para comprar osso, tá ligado? Nem osso sobra para a gente, fraga. Então, tipo assim, é isso, tá rolando, saca? E a gente vai, sei lá, futuramente que a gente vai entender a dimensão dessas conexões abrangentes, né, amplas, e como que isso se dá, principalmente no âmbito da quebrada, né, que para mim é uma coisa que só se potencializa, assim, eu não vejo isso de forma alguma como uma coisa negativa, você conhecer a cultura da outra galera, entender como eles se relacionam e criar um intercâmbio, e é uma troca, né, a galera de lá vai absorvendo ao passo que a gente absorve de lá também, fraga, então, sei lá, se eu galhei demais, acho que é por aí. Muita coisa, né? Uma das coisas que eu acho que é muito importante no museu, tanto nos nossos trabalhos, mas nos trabalhos pessoais que a gente tem feito, é sobre essa questão a museologia tem tratado muito de museologia social, de ir para o imaterial, né? Mas quando a gente trata sobre a questão da periferia, né, esses museus que tratam e encaminham patrimônio imaterial, eles partem de um princípio de um acúmulo já feito, né? A gente tem um país de quase 500 anos, formalmente falando, né, de acúmulo de histórias da branquitude e acúmulo material espalhado por mais de 3.000 instituições. E, então, são histórias materializadas e preservadas, documentadas, arquivadas, por muito tempo. Então, muitas provas que contam uma história hegemônica e tratada, né? De fato, essa questão do digital ela é importante e ela é muito urgente e necessária, porque não tem como fugir disso e a gente tem que caminhar para a questão do digital. Mas uma das coisas que a gente acaba sempre se pegando nos trabalhos de entender o que se faz de preservação, que a periferia também acumula muito. Assim, quem daqui, pela idade, eu imagino que todo mundo tem aquela caixa de fotos, tem aqueles documentos. Quem aqui, assim, pelo menos assim, a gente lá em casa, a gente não tem as certidões de nascimento da minha bisavó, por exemplo, né? Então, por exemplo, mas o Museu da Imigração de São Paulo guarda a história de famílias italianas seculares, por exemplo, né? Onde estão os nossos documentos, onde estão as nossas informações? Então, esse um ponto que
a Renata trouxe, que é importante, a própria Fernanda trouxe também, esse processo de compartilhamento e digitalização ele é fundamental, importantíssimo. Eu acho que a gente não vai fugir disso e vai começar a trabalhar nisso também, mas entender também que tem uma série de materialidades, como esse acervo que foi para o filme, né, como o acervo do Muquif, coisas das nossas casas que a gente não considera, por vezes, como importante entender que colocar no digital é um caminho, e é um caminho de segurança também, né? Mas, ao mesmo tempo, também entender que a materialidade ela precisa existir. Porque e aí, quando a gente vai nas periferias e nas favelas, uma das coisas que justifica, inclusive, a construção de prédios, né, e principalmente times de futebol de várzea, enfim, outros espaços, é que você não tenha um valor histórico em determinadas coisas, né? Mas quem atribui, quem dá valor às coisas somos nós, né? Então, se a gente não vê um acúmulo, a gente tem um acúmulo de 500 anos de uma história hegemônica contra um acúmulo de um bairro da Coab Juscelino, que é onde eu estou, que tem 40 anos, e se você hoje for procurar algum lugar que tenha algum arquivo, alguma fotografia sobre esse lugar, no estado você não acha. O único lugar que você acha fotografia, materialidade sobre aquilo é no time, na Associação Atlética Coab Juscelino, que tem a história, que conta a história do time de futebol de várzea e, por consequência, tem as fotos do bairro como um todo. Mas, se você for procurar em qualquer outro lugar, você não acha. O KT deu uma ideia de cinemateca nas periferias, nas conversas ontem que a gente teve, e converge muito com o que a gente conversa lá em São Paulo. Os arquivos estão no centro, e aí justifica também a existência de um museu de favela. Mas também ele não pode ser a única centralidade, porque precisam existir arquivos nas periferias, precisam existir museus, memoriais, com materialidade também, para que a gente tenha lugares de segurança. Claro, com backups, com todas, enfim. Eu acho que a discussão sobre o digital é necessária e ela precisa avançar, mas também a gente não pode esquecer que não existe acúmulo na periferia ainda para a gente falar de avanço na discussão ainda. Então, também, nós, do Museu da Favela, então, a gente está fazendo esse processo de mapeamento para achar. E olha, só na minha pesquisa de mestrado eu achei 400 times de futebol de várzea em São Paulo que possuem acervo sobre os bairros. Aqui a gente fez um início de mapeamento no Museu das Favelas. A gente já mapeou 70 associações de bairros, indivíduos, pessoas, na cidade de São Paulo que tem algum acervo, materialidade, foto, objetos que contam a história dos bairros, né? Então, tem esse caminho também de entender desse sentido de materialização que acontece. Quanto à pergunta, de fato, né, com todas as contradições possíveis do projeto, dos processos, uma das coisas que, particularmente também, e posso falar pela equipe, que nos dá alguma força, eu sou da Coab Juscelino, a Carla é de Diadema, a Priscila é de uma comunidade da Zona Sul, a Marina trabalha no fluxo ali na Cracolândia, então a gente tem uma equipe que majoritariamente é formada por pessoas negras, a maioria mulheres, né, pessoas que já têm um trabalho anterior, então a gente, de alguma maneira, se retroalimenta ali nas nossas relações pessoais para o trabalho, mas, ao mesmo tempo, existe o nosso maior desafio é fazer com que isso se institucionalize e fique, para além das políticas perenes, né? Esse processo não é o João, não é a Priscila, não é a Carla, né? É que a instituição tem que absorver e entender que aquele é um lugar, a instituição tem processos, esses processos precisam seguir parâmetros periféricos, negros, né? Então, isso é um dos desafios, e respondendo sua pergunta, de alguma maneira, há muita desconfiança, e existe, tem que existir, porque, de fato, é dinheiro público sendo investido, né? E deve haver uma observação sobre isso, mas, de alguma maneira, assim, isso é meio que aplacado quando a gente começa a trabalhar, mas nós, internamente, também temos o desafio de institucionalizar e fazer com que essa instituição exista e possa fortalecer outras instituições, e que não seja só o único, que sejam mais, que, por exemplo, essas comunidades, essas associações de bairro que já têm acervo, tenham mecanismos, se quiserem guardar o material, que guardem, se não quiserem guardar o material, que guardem o digital, mas que isso
seja um mecanismo de política pública de Estado para a memória das periferias, que é um caminho perene e mais permanente também ao mesmo tempo, porque a gente tem um exemplo que a gente conversou ontem, o acervo que hoje está no Museu da República, se eu não me engano, que é do nosso sagrado, por vezes ele é um acervo que mostra que crimes foram cometidos contra terreiros. E é uma prova contra o próprio Estado que cometeu crimes que esse Estado mesmo esconde, mas ao mesmo tempo precisa mostrar, né? Então, a gente precisa entender enquanto equipamento público, falando enquanto Museu das Favelas, que essa institucionalidade precisa acontecer para além do João, para além da Carla, para além das pessoas que estão lá. E aí a gente entra numa questão de disputa de Estado, né? Mas existe uma resposta boa e aí até peço também que exista um debate crítico sobre esse museu, não só sobre esse museu, mas sobre as políticas públicas. E aí quanto mais também crítica e porrada tomar, até melhor, porque a gente tem subsídio para avançar na institucionalização e na permanência, né? Então, não é fácil. Não são lugares confortáveis e não devam ser, mas, ao mesmo tempo, é um lugar que a gente entende que a gente tem uma possibilidade, né? Então, o Museu das Favelas ele tem a obrigação e a necessidade de ser um ente do Estado que pensa a preservação da periferia e das favelas, de alguma maneira, mas não pode pensar como único, né? Então, de alguma maneira, as pessoas criticam, e as críticas para nós são muito bem-vindas e devem acontecer. Quanto mais públicas, melhores. Então, por isso que a gente vem para cá, por isso que a gente aceita os convites de falar. E é isso, assim, é dinheiro público, é uma política pública que deve existir, deve ser permanente, que a gente deve trazer não só para nós enquanto pessoas, mas para a eternidade, se a gente puder trazer desse jeito, né? Então, eu acho que a gente está na luta sempre, e não é só nesse museu, são outros também que a gente precisa trazer e fortalecer os que já existem, né? Mas tem sido legal, assim, tem sido entre todos os processos uma boa aceitação, com todas as críticas necessárias, né? João Pedro, LKT, Triga, eu agradeço demais a vocês. Ouvir vocês me deu um alento enorme nesse momento tenebroso pelo qual estamos passando. Então, ouvir vocês, a maturidade das reflexões de vocês, a potência das experiências que vocês estão trazendo, assim, me aqueceu o coração. Essa mesa, para mim, foi importantíssima. Sim, eu agradeço muito a Dani e a Nanda por ter feito essa mesa, convidado a vocês. Acho que a gente tem muita conversa pela frente. Acho que a gente hoje, que isso aqui foi um marco, um começo de uma conversa que já se revelou muito produtiva e emocionante. Assim, você falou, tomara que eu não chore, eu que sou muito chorona, digo, meu Deus, também não quero chorar hoje aqui, estou vendo as meninas ali. Então, foi uma coisa que mexeu, moveu, emocionou, porque todo mundo entendeu, assim, que a gente tem que encarar esse desafio mesmo, como a gente, assim, mais uma vez, meteu o pé na porta, que é o que a gente vive fazendo, né? Então, o que eu queria dizer a gente precisa, assim, eu sugiro que vocês se integrem nessa nossa rede de preservação para a gente juntos ir construindo o conhecimento necessário, botar as crianças nisso. Assim, saio hoje daqui feliz da vida, pensando já nos nossos próximos passos, encontros e conversas. Gente, obrigada a todos vocês, obrigada a vocês três.